Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Em paz eu verei meu Senhor, em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar a vida. Quando eu com Jesus me encontrar no reino graça real eficaz, a qual me otorgou plena paz. Persegue meu bom Salvador, me dispensou com amor. Jesus me encontrar no reino celestial. Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação, há nele também esta paz que agora me satisfaz.
desprezo das coisas pequenas resulta em perda das coisas grandes. É de uma pequenininha semente que nós obtemos, às vezes, uma grande árvore. A semente é possuir aquela grande árvore potencialmente. Agora, ouvintes amados, já fizemos com isto uma plataforma, já fizemos com isto um fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa fé. As escrituras citadas na abertura desta programação são estas escritas em Zacarias capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Você olha este grande edifício, você olha esta bela casa e pense um pouquinho no valor do prumo. O prumo não é muito grande. O prumo é tão pequeno que cabe na mão do pedreiro. Mas veja o valor do prumo na construção de um grande edifício. Veja o valor de 2 pequenos olhos em um grande corpo. Vamos pensando assim. E aí então nós vamos atinar com o que o profeta está perguntando. Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? Em outras palavras, ele está dizendo: quem despreza as coisas pequenas nunca poderá se alegrar com grandes coisas. Mesmo pelo prisma material, natural, nós estamos vendo aí os homens, a humanidade de um modo em geral, insatisfeita. Não há salário que chega. Não há dinheiro que chega. Não há posição que chega. Não há nada que possa fazer o povo se alegrar. Inventam lenitivos de todas as formas. Mas quando termina o carnaval, quando termina o jogo, quando termina a novela, a desgraça é a mesma, e por que não afirmarmos maior, pior? A alegria de quem se alegra com as coisas pequenas é uma alegria que é produzida pelo Espírito de Deus, e isto tem muito a ver com o mistério de Deus, revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Pois se trata de um regozijo no sofrimento, um regozijo nas lutas, alegria nas lutas, prazer. Por quê? É uma coisa pequena, na verdade, mas que nos mostra grandes coisas de Deus, não grandes coisas do mundo. Vocês têm que saber de uma coisa, que Jesus foi tentado em tudo, e nenhum homem, depois de Jesus Cristo, foi tentado como Jesus Cristo. O homem mais tentado que possa existir no mundo, depois de Jesus Cristo,
Ele não é tentado mais do que por uma mulher, do que por uma fortuna incalculável. Mas tudo que possa tentar um homem depois de Jesus Cristo, ainda não é uma milésima parte do que Satanás ofereceu para Jesus, lá no Monte da Tentação. Ele ofereceu todo o reino político, religioso, financeiro, social, tudo o que você possa pensar na terra. Não é apenas tantas fazendas ali e tantas casas aqui numa grande cidade e tantos edifícios, não. Todo o ouro, toda a prata que existe na terra. Tudo. Bom, então aí está a coisa. Isto não faria um homem feliz? Isto não faria uma mulher feliz? Não, eles não estão se alegrando. Eles não se alegram de alma. Eles não têm espíritos alegres. Ninguém pode ter a alegria do Espírito Santo, a menos que tenha o Espírito Santo. E se a alegria não é a do Espírito Santo, ela é passageira, efêmera, ela não permanece, portanto. E vamos repetir mais uma vez: o desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Desprezar, não reconhecer o que está ali na manjedoura, em Belém, naquele momento em que Jesus nasceu. Ora, o desprezo daquela coisa pequena, daquela coisa tão desprezível, tão humilde, não significava outra coisa senão a perda da maior coisa, do maior prêmio, do maior presente que já foi dado à terra. Mas ali estava uma coisa tão pequena, tão humilde. Está de acordo ou não está? Isto é verdade ou não é? Desprezando aquela coisa tão pequena, desprezando aquele homem tão humilde, que vinha fora dos canais da tradição religiosa social do dia. Todo mundo estava desprezando o maior reino de todos os tempos, o reino eterno. Quando você despreza a mensagem, quando você despreza o mensageiro, disse Jesus, você está desprezando a Ele. E quem despreza a Ele, a Jesus Cristo, está desprezando o reino eterno, a vida eterna. Nós estamos vendo aí homens morrendo de uma hora para outra. Câncer, desastre, coisas tremendas acontecendo, e homens que possuem tantas coisas, tão grandes coisas, não têm esperança, não podem de maneira alguma pensarem com tranquilidade acerca da vida eterna, do reino eterno, porque têm escolhido a estrada larga, caminho fácil, cujo fim é a perdição. Um homem que morre sem Cristo, ele vai para a quinta dimensão. E a quinta dimensão é um pesadelo. Ele não pode chegar onde sua alma desejaria chegar então, mas também não pode retornar, aguardando nesse pesadelo, nesse estado de espírito, o dia do juízo. Oh, meus amados, as coisas grandes da terra encobrem do homem natural as grandes coisas dos céus.
Vale a pena repetirmos aquilo do homem prostrado diante de uma grande árvore numa floresta. Mas quando ele abre os seus olhos, ele não pode ver nada mais do que um tronco na sua frente. Ele não pode ver a floresta. Ele não pode ver toda a floresta, porque tem uma grande árvore na sua frente. Os homens naturais não podem ver o reino de Deus como aquilo que deve ser buscado em primeiro lugar, porque há uma grande árvore na frente destes olhos, olhos naturais, que só buscam as coisas naturais, por isso não podem enxergar as espirituais. O reino de Deus é sobre todo o reino que já existiu na terra, em todas as eras. É maior, sim, o que está no mensageiro, no olho de Deus. 7 olhos do Senhor. O olho é pequeno para um Deus tão grande, para um corpo tão grande, para um infinito deste. Vir um mensageiro em cada era da igreja é tão pequeno, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. É uma expressão escriturística, é uma expressão de guerreiros de Deus na hora em que seus inimigos se apresentavam muito maiores do que eles. Como na hora que um Golias se apresentou diante de Israel, que por sua vez, sendo tão grande e tendo armaduras, não pôde fazer nada, mas um Davi pequeno. Por que desprezar a pequena pedra? É ela que tem o endereço certo. Por que desprezar a pequena mensagem? O homem é simples, o homem é humilde. Não olhem para as grandes coisas. Aquilo que o homem chama de grande, Deus chama de pequeno. Lá estava num gadareno, endemoniado, 2.000 demônios ou mais. Mas ali estava um homem só, com muito mais poder, o Senhor Jesus Cristo, expulsando 2.000 demônios. Ali estava um Daniel tão simples, tão humilde numa grande Babilônia, mas havia nele um Deus que trancava a boca dos leões. Você deve pensar mais uma vez nisto aqui. O desprezo das coisas pequenas resulta em perda das grandes coisas. Fixe isto no seu coração. E se você algum dia tem abraçado a mensagem de Deus, mesmo vendo que ela é tão pequena, manifestada de uma maneira tão humilde, você sente, você confia, você rejubila, você tem regozijo, você tem alegria pelas grandes coisas que ela nos mostra, que esse pequeno olho nos mostra. É o 7º olho de Deus, daqueles 7 que Zorobabel viu, daqueles 7 olhos do Cordeiro que João viu em Apocalipse capítulo 5. Aqui está o último. É pequeno, mas através de um olho você pode ver horizontes tão lindos. Você pode ver coisas maravilhosas, shows celestiais, muito mais do que num teatro, muito mais do que num cinema, numa tarde linda cujo crepúsculo convida o homem para olhar para cima. Você pode ver o espetáculo, um show muito maior. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos.
você vê todo esse céu estrelado, numa noite luarada, numa noite escura. Você pode olhar para cima agora, ver nuvens, ver árvores, ver montanhas, através de quê? Desta grande cabeça que você tem? Não, através de 2 pequenos olhos. O que seria de você se perdesse agora os seus olhos? Oh, mas eles são tão pequenos em relação ao meu corpo. Para que isto no meu corpo? A maior maravilha que existe é visão. E visão para ver as coisas de Deus. Porque elas são tão pequenas, tão pequenininhas. Elas estão na manjedoura. As coisas de Deus estão montadas em um jumentinho. As coisas de Deus estão escondidas aos sábios entendidos, reveladas aos pequeninos. E o desprezo que o homem tem dedicado a essas pequenas coisas de Deus tem resultado na perda das grandes coisas espirituais, perda do pudor, perda do caráter, perda da vida, perda da salvação, a perca dessas coisas. Tudo que o homem poderia ter eternamente se perde para ele por causa do desprezo das coisas pequenas. Não busque Deus fora do seu caminho. O caminho de Deus, o caminho da glória, o caminho do céu é Jesus Cristo. Sou o caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus será feliz assim. O caminho para o céu. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O caminho para o céu é Jesus. Diga no seu coração, com o Deus que conhece até mesmo os seus pensamentos: Senhor, não me deixe sem ver a coisa pequena deste século, o olho de Deus, o olho do Senhor, a mensagem do Senhor nesta era, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFébrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você.
Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. See
Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Então, ouvintes, vamos lembrar de que desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, aquilo que o símbolo aponta, simboliza. E a Bíblia Sagrada é escrita em parábolas, em símbolos. A mulher, por exemplo, na Bíblia Sagrada, é um tipo da igreja. Pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. O homem é o tipo da palavra. E pelo estado da mulher, você conhece que tipo de palavra ela tem. Pelo tipo de homem que ela tem. Não importa que nos qualifiquem de tipologistas, mas a verdade é que um tipo mal interpretado gera uma confusão, na verdade. Gera uma coisa que não edifica a fé, mas um tipo na mão de um verdadeiro profeta, aquilo cumpria e cumpre exatamente. No caso de Rebeca, por exemplo, os incrédulos acerca do profeta desta era, desse ministério poderoso de Elias, para nós nesses dias, interpretam Eliezer, o mensageiro de Abraão a Rebeca, como um tipo do Espírito Santo. Mas eles falham redondamente. Ali está um tipo do mensageiro, que foi, por sua vez, transportado pelo camelo. O camelo é um símbolo, neste caso, do Espírito Santo, transportando pela sua força e seu poder de transportar, tendo água suficiente em si para atravessar o deserto, transportando a noiva para o encontro com o noivo. Falhar nesses tipos é falhar na fé, é ter uma fé errada. Por isso nós precisamos de pastores, precisamos de evangelistas, precisamos de mestres, precisamos de apóstolos, precisamos de profetas. Ah, mas a lei durou até João, e também os profetas, disse Jesus. Sim, o próprio Jesus foi um profeta depois de João. São Paulo foi um profeta. O profeta da lei, o último, foi João, na verdade. Encerrou ali. Mas da graça, não. Ali tinha que iniciar. Estava começando ali agora. João era um anjo da aliança, que veio adiante do Senhor, preparando o caminho para introduzi-lo. Desde então nós temos profetas da graça, não para pregar a lei,
não para tomar o tipo como o sábado e prender o povo no tipo, mas para mostrar que aquilo que o sábado simbolizava veio, que é descanso, e que no primeiro dia o molho foi movido sobre a igreja. Ele ressuscitou. Ora, Paulo disse que ele mesmo deu, o Senhor deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo depende desses 5 ministérios para o seu aperfeiçoamento. Se eu não reúno em mim estes 5 ministérios, eu tenho que sair da porta, porque se eu tentar exercer um ministério que eu não tenho, ser um mestre quando eu não sou, não importa o quanto eu seja verdadeiro como pastor, mas como mestre eu serei um falso. Se eu tenho um ministério de evangelista, na verdade um pastor pode fazer a obra de um evangelista. Um homem comissionado por Deus pode fazer a obra de um evangelista por um determinado tempo, ou como Deus queira. Mas se ele não tem esta comissão de Deus, ele se torna um falso mestre, um falso pastor. Se ele é um evangelista e não é um pastor, o evangelista não faz a obra de um pastor. Ele prega para aquele homem sem Deus o arrependimento. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade e prega a sua mensagem, ganha pecadores, faz ali um avivamento, como em Atos dos Apóstolos, Filipe fez lá em Samaria. Ele ganha aquele povo, e ele pode até batizar aquele povo em nome de Jesus Cristo, como fez Filipe, mas logo ele chama alguém, ele convida alguém, ele sabe que há alguém em tal lugar para aquele determinado fim. Ele sabe que há uma mensagem de alguém, ele sabe que há uma fita de alguém, ele sabe que há uma literatura de alguém. Então, chama aquela pessoa, traz aquele ministério para a sua igreja, para aquele povo que ele ganhou, e segue adiante, de cidade em cidade. Esse é o evangelista. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. Não. Ele é chamado, ele é constituído por Deus como um mestre para esse ministério, que sem o qual a noiva não se aperfeiçoará, a igreja não alcançará a perfeição. Por isso vocês veem, um credo, um dogma nunca poderá levar o povo ao arrebatamento. Pode moralizar, pode tirar tóxico, pode tirar fumo, pode tirar álcool, fazer um bom cidadão, tudo isto, mas levar ao aperfeiçoamento para o arrebatamento, isso não. Isso é para quem Deus chama. Mas quem poderia reconhecer tais ministérios? Eu poderia? Nós poderíamos, todos juntos, os ministros, os pastores, os pregadores,
todas as denominações reconhecerem que Deus de fato tem enviado profeta para o seu povo nesta era, tem enviado apóstolos, tem tido pastores verdadeiros que nasceram pastores e que antes de receber a autorização de homens, ou ao invés disso, foram cheios do Espírito Santo para este determinado fim. Vamos reconhecer um grande evangelista nesta era, como Billy Graham. Que grande evangelista, que anjo de Deus. Ele tem um ministério especial. Nós reconhecemos que Billy Graham é um grande evangelista. Ele é um homem de Deus. Ele é um anjo de Deus para pregar às nações, a políticos, a sociais, a todos os homens. Mas ele não tem um ministério de cortar com a palavra e preparar o povo para o arrebatamento. Ele não tem esse ministério, ele próprio reconhece. E ele diz: eu venho aqui e ganho 30 mil almas. Daí um ano eu volto ali e não existem nem 30. Por quê? Porque falta pastores comissionados como ele foi comissionado por Deus para ser um evangelista. Porque falta mestres, porque falta profetas. Ele declarou. E William Branham é um profeta de Deus. Ele declarou. Independente de sua declaração, eu creio que William Branham é um profeta de Deus. Não pelos sinais, não por conhecer pensamentos e revelar segredos dos corações apenas, mas por causa de sua mensagem. Mensagem de profeta. Mas a estas alturas nós estamos tomando conhecimento da grande necessidade do momento, e todos estariam bem, cada um no seu posto do dever, se não se pusessem na porta segurando o povo só em torno de si e vivendo somente em função de seu próprio ministério, de seus cuidados, de seu futuro e do futuro de seus familiares. Ó, irmãos, Deus está nos advertindo em tempo disto aqui. Se Ele deu alguma coisa para o aperfeiçoamento desta noiva, e nós fecharmos as portas para isto que Ele tem enviado, para estes dons especiais, de Efésios capítulo 4, versículo 11, Ele tratará com cada um individualmente. Ele próprio arrancará os seus eleitos de qualquer cerca, quer seja de lá ou de cá, quer seja de onde for. Ninguém segurará os seus eleitos dentro de qualquer círculo formado por mim mesmo para segurar o povo ao meu redor. Então aí está o evangelista, ali está agora o apóstolo. O apóstolo também é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele chega aqui, tem um problema ali. Deus lhe dá uma autoridade suprema de não deixar aquilo ir de água abaixo. Mas ele é um homem que tem unção para pôr as coisas em ordem, para apurar os fatos, para chamar uma junta a um julgamento das coisas, e Deus provar que aquela decisão foi dele e não do homem. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Este é um apóstolo. Não precisa ninguém estar dizendo: fulano é apóstolo, ciclano é evangelista, aquele outro é o pastor, aquele fulano é mestre. Não precisa disso. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora o profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito
assim, vida, é que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntas que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Ele vê o que vai suceder. E se ele é um profeta de Deus, ele vê tudo conforme a palavra de Deus. Porque há muita gente no mundo que pode ver coisas. Mas eu estou me referindo ao profeta de Deus, vindicado por Deus. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. O profeta Isaías viu uma virgem concebendo. Após 800 anos quase do seu tempo, ele vê lá no futuro. O profeta vê a taça da ira de Deus cheia, antes que esteja completamente cheia. E ele então vem e avisa o povo. Assim diz o Senhor. E ele passa. Ele vai embora. Mas a sua palavra fica. Ele diz: Deus vai destruir esta cidade. Se não houver arrependimento, ela será destruída. Nós temos o caso de Jonas e outros casos. Agora eu pergunto: o jactancioso século não precisa de um profeta? Responda. Você não gostaria, meu irmão, minha irmã, meu caro ministro, de ter um homem, de conhecer uma mensagem que vem com assim diz o Senhor, e coisas que a gente mesmo não possa entender, mas a gente crê? Você não gostaria? Ou que descanso isto traduz para um membro comum da igreja? Ele se assegura numa palavra como entre a vida e a morte. Sim, você não gostaria de ter esse descanso? De ter a sua fé baseada no fundamento verdadeiro dos apóstolos e dos profetas? Você gostaria, sim. Pode ser que haja algo na sua frente, tentando te atrapalhar. Mas diga: Senhor, tira esta pedra da minha frente. Eu quero esse ministério na minha vida, edificando a minha fé. Ministros, obreiros santos, vamos medir cada um a nossa responsabilidade individualmente e vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa manifestar estes ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. Leiam Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar,
diga no seu coração: meu Deus, eu estou disposto, disposta a crer neste ministério tremendo do Espírito Santo que o Senhor tem nos enviado para a nossa perfeição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz:
subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que vê e crê seja feliz. Com Cristo eu terei, e na glória com Ele chegarei. Ele é o meu fiel amigo, e com Ele não temo perigo. Sigo cantando, cantando hino novo. Eu estou alegre, eu estou. Sigo cantando, cantando hino novo. Eu estou alegre, eu estou. O meu Cristo deu-me nova vida, e com Ele não tropeçarei. No caminho eu estou seguro, pois estou